Vamos conhecer a história de Miguel de Oliveira. Miguel Oliveira, o pastor Mirim. Uma criança que nasceu em 12/4/2010, que aprendeu a amar o Evangelho através de sua avó, que colocava DVDs, CDs e o levava para a igreja que ele frequentava. Por viver nesse mundo, e era o que ele conhecia, era o que era apresentado a ele, ele se encantou e começou com 2 anos e meio, imitar os cantores e pregadores evangélicos. Vamos conhecer mais um pouquinho do que aconteceu pelo meio do caminho? Vem comigo. Fica nesse vídeo, que eu vou te contar tudinho. O que eu vou te contar aqui foi contado, relatado por pessoas muito próximas à família do Miguel, e hoje eu tive o privilégio de ver dois vídeos que no final vou deixar os créditos, onde conta a verdadeira história por trás do profeta Miguel. O Miguel, então, com uma criança de 2 anos e meio, só para vocês entenderem, criado nesse ambiente evangélico, ele começou a querer, como toda criança, imitar aquele meio que ele vivia, que era o meio que ele conhecia. E com 2 anos e meio, então, ele começou a cantar. E o jeitinho dele cantar, claro que chamava a atenção de todos. Tinha tudo para ser uma bênção essa criança. Mas se ninguém tivesse interferido e deixado com que o menino seguisse seu caminho naturalmente. Mas apareceu no seu caminho uma mulher, 2 anões e mais alguns espertos. E começa a trajetória do pastor Mirim. Então, eu vou narrar aqui para vocês exatamente o que eu tirei desse vídeo que eu assisti, e vocês vão entender toda essa trajetória e o ponto final dessa história. Miguel contou que sua mãe era espírita, não foi isso que ele falou aí em vários podcasts? E só que a mãe dele e toda a família da parte da mãe nunca foi espírita. Nessa época. Na verdade, toda a família era evangélica, né? E essa foi apenas a segunda mentira contada. Já que ele diz que nasceu surdo e mudo, que foi a primeira mentira contada. E até porque ele falou que começou a cantar, a falar e a ouvir com 3 anos de idade, e com 2 anos e pouquinho ele já cantarolava na igreja, né? E o que mais que eu quero falar para vocês? A criadora do personagem Miguel Oliveira, sabe quem é? A mãe dele, Érica. A mãe dele é a autora do Miguel Oliveira. Esse que hoje está bombando aí nas redes sociais. A avó conta que tinha em casa DVDs e CDs com pregações evangélicas. E Miguel
nome dado em homenagem ao pai, né? Ficava muito tempo com ela. E para distraí-lo, né? Ela colocava lá os louvores e os DVDs para ele assistir. E ele passava horas ali se divertindo e vendo esse tipo de conteúdo. Era a única coisa que essa criança via, era o mundo que ele vivia, que ele participava, que ele conhecia. Era essa loucura que incutem na mente das pessoas, que é só a religião, né? Esse tipo de religião doentia. E era esse tipo de conteúdo que ele absorvia por horas. A criança, né, no caso Miguel, como é normal, natural acontecer, ele passou a reproduzir tudo que via na igreja. E tudo que ele via e ouvia na casa da avó. Ele realmente gostava de estar em cultos, cantando e reproduzindo. Afinal, era o universo, era o mundo que ele conhecia, né? Como disse, teria se tornado realmente um grande pregador. Teria sim, se não fosse a sua mãe, a Érica. Érica tinha um relacionamento conturbado com o marido, que é o pai do Miguel, devido a bebidas, né? Ele era um homem, é um homem até hoje, que gosta muito de portas de bar e de bebida. E, apesar de ser um homem, na época, trabalhador, tinha esses problemas, né? E isso causava um conflito entre eles. Érica, a mãe, vivia então visitando igrejas, né? Aqui, lá e acolá, por conta desse problema, né? Que as pessoas querem um milagre. Problemas que ela vivia no seu relacionamento. Porém, quando Miguel nasceu, a mãe não frequentava igreja nenhuma. E nem tão pouco que a mãe e os parentes dela frequentavam. E quem levava o Miguel para os cultos era a avó e os parentes que participavam dessa congregação. E foi aí que Miguel começou a imitar na igreja os pregadores que ele assistia. E isso para a igreja, nessa altura, continuava, né, a imitar na igreja, cantar, a pregar, enfim. E isso para a igreja era né, uma coisa, né? Mas o casamento da Érica continuava lá em conflito, né? E vira e volta ela voltava a frequentar a igreja por causa dessa vida dela, né? Se bem que ela, segundo o que foi dito, ela não tinha lá uma vida muito retinha, né? E justamente por ela não ter essa vida retinha, corretinha, é uma pessoa cheia de problemas e uns desvios, né? Só pela imagem dela, pela foto dela, dá pra gente ver que é uma luz crejo da vida. Alguém chamou a atenção dela a respeito do comportamento dela. E que não eram muito corretos, né? Aos olhos, principalmente da igreja. É claro que ela não gostou da repreensão e não foi mais à igreja. E proibiu até o Miguel de ir. O Miguel, seu filho, né? Que foi triste para todos da igreja, para a família da mãe e principalmente para o Miguel, porque ele gostava desse meio. Quando Miguel tinha 2 anos e pouquinho, a mãe não estava muito bem financeiramente.
E é aí que começa a história. E foi aí que ela deu o famoso, que diríamos, pulo do gato. Eu chamo de pulo da onça, como meu amigo lá do canal também, que foi um grande pulo. Começou então a arrumar o Miguel com terninho, né? Uma criança, imaginem vocês, 2 aninhos e pouquinho. E começou a botar terninho nele e levar nas igrejas. E quando ela chegava lá, ela dizia: olha, meu filho canta, meu filho canta, meu filho. E as pessoas começaram a deixar o Miguel cantar. Ao mesmo tempo, ela ia pelas redes sociais, né? Promovendo o filho nas redes sociais, entre amigos, e de igreja a igreja, pedindo uma oportunidade para ele cantar, porque o propósito até então era que ele cantasse. É claro que as pessoas se encantam, né? De ver um menino tão bonitinho, de terninho, falando tão perfeitinho, arrumadinho, né? Cantando. Quem que não se encanta, gente? Criança é a paz do coração de qualquer um, né? E ela soube usar isso com maestria. E aí, quando ele cantava, ele dava umas paradinhas, sabe? E contava seu testemunho. Esse testemunho de que ele nasceu surdo e mudo, sem as cordas vocais e sem o tímpano. Fique aí que você vai entender essa história. E que foi através de uma oração da sua mãe que ele recebeu o milagre. Mas, para contradizer esse ponto, num podcast que ele gravou, ele falou que a mãe dele era espírita. E aí foi aí que o povo já começou a ligar as coisas, que alguma coisa errada não estava certa. E aí que a mãe dele fez uma oração, ele recebeu o milagre, que só aí ela largou o espiritismo. Não, não foi aí que ela largou o espiritismo, tá? Que era o candomblé. E que ela seguiu o caminho do evangelho por conta desse milagre. E qual é o pulo da onça nesse caso? O pulo da onça é que tudo foi treinado pela mãe do Miguel, pela Érica. Ele foi treinado por ela. Ela é a criadora desse personagem. Ela está por trás do Miguel. E foi aí que ela viu no filho, né, que o filho tinha um talento. E o que ela fez? Ele tinha o talento de cantar e provavelmente seria um excelente pregador hoje, mas ela então resolveu o quê? Explorar isso, né? Esse talento que ele tinha e tem, principalmente pelo problema financeiro que ela estava passando. Insistia em colocar na mente do menino que ele era um milagre. E ela ficava falando, você nasceu, porque ele via muitas pregações e via, né, muitas coisas acontecendo, muitos milagres acontecendo, ou supostos milagres, a gente não sabe. E ela começava a mostrar para ele, tá vendo, você é isso aí também, você nasceu sem tímpano, você nasceu sem as cordas vocais, você é um milagre. Então, ela implantou na mente dele, né, de pequenininho, desde pequenininho, que ele era um milagre. E como criança, como não acreditar na mãe, né? Mas ele foi crescendo. E o menino, então, foi convencido disso pela mãe, né? E ele falava com convicção e do que aprendeu, como verdade, né? E isso causava o quê? Comoção das pessoas. Como sempre, essa turma apelando para a
comoção, a emoção, a fragilidade, a fé das pessoas, né? E de comoção em comoção, as pessoas davam o quê? Ofertas. Ofertas. A mãe dizia que congregava numa denominação chamada Labareda de Fogo. Denominação essa que, na verdade, não existia. E ela não congregava em igreja alguma. Essa é a verdade. A campanha para ele ir às igrejas era a seguinte: a igreja que desse oferta, ele voltaria. Aquela que não desse, ele não voltaria mais. E assim Miguel foi ficando conhecido. Nessa caminhada, eles conheceram o pastor Jorginho de Xerém. Érica, num jogo, voltava sempre na igreja que a família dela congregava. Isso quando o Miguel não tinha, né, agenda, não tinha outra igreja para se apresentar, ela dava um tempo frequentando lá a igreja da mãe, enquanto isso ela ia promovendo o Miguel e montando a agendinha para ele, né? Para quê? Para ganhar dinheiro. E uma vez com a agenda cheia, que ela conseguia lá agendar alguns compromissos para o Miguel, ela saía para cumprir, né, essa agenda. Um detalhe é que a família dela não sabia disso, não sabia dessa mentira que ela contou para o filho. E eles ficaram sabendo como todos nós, pela internet, né, pelos podcasts que ele gravou aí. Eles tentaram desmentir tudo isso, mas é claro que muita gente já idolatrava o milagre Miguel Oliveira, o profeta Miguel Oliveira, né? E ninguém acreditou na família e eles largaram de mão. O que eles podem fazer, não é? A agenda de Miguel vai ficando cada dia mais extensa, dia após dia. E aí eles conhecem uma pastora Luciana. Isso tudo é lá no interior de São Paulo, tá, gente? E ela começou a dar legitimidade à história contada pelo Miguel. Ela testou que era verdade. E com isso ela assumiu a agenda dele de forma mais o que profissional. Qual era o interesse? As porcentagens, né, do que ele ganhava, lógico, sempre dinheiro. E conforme Miguel vai crescendo, e ele foi pregar nas igrejas dos anões, e aí entra os anões na história. A igreja do anão Marquinhos, não sei se vocês lembram dele, mas ele é aquele personagem que aparecia sempre lá no Balanço Geral, né? Ele, então, tinha uma igreja, denominada Igreja dos Anões, onde ele e a esposa participavam, né? E por eles serem bem conhecidos, né? Começaram também a divulgar o Miguel e fechar agendas. E o que envolvia tudo isso? Era porque o Miguel era um grande milagre? Não, porque o Miguel gerava dinheiro. E todos estavam interessados em quê? No dinheiro. Ah, gente, isso dá uma tristeza na gente. E deixa eu voltar aqui para eu não me perder. E começaram também, né, fazer divulgação da agenda dele e cada vez a agenda mais cheia. Hoje o casal de anões estão separados e a igreja dos anões está fechada. Aí vejam vocês, primeiro título que o Miguel ganhou foi
primeiro título que tentaram fazer ele emplacar foi Pablo Miguel, o cantor, porque o nome dele é Pablo Miguel, o cantor. Depois foi Levita Miguel, também não pegou muito bem não. Depois foi Missionário Miguelzinho, também não foi muito bem, até o título horrível, né? E hoje ele é Profeta Miguel, que foi o que fez ele despontar aí na mídia, né? Na mídia, nas redes sociais. Na mídia ainda não, porque a mídia é o sonho dele. Mas nas redes sociais, no Instagram, ele bateu 1 milhão de inscritos com o Profeta Miguel. Já há muito ele sustentava a família toda, já faz tempo. Ele já sustenta toda a família. Menos uma irmã, a irmã mais velha. E essa irmã mais velha rompeu com a mãe. Supostamente é uma pessoa que não, possivelmente, né, entendeu quão tóxica a mãe é, né, e não concordou com isso. É o que se conclui, que se deduz, né? Na verdade, a gente não pode afirmar. Mas essa tem relações cortadas com toda a família. A mãe do Miguel percebe que a oferta e a emoção do povo na igreja era maior quando Miguel falava, quando ele pregava, e não quando ele cantava. Porque quando ele pregava, a oferta era maior e o povo se comovia mais. E então, qual era o próximo passo? Ensinar o Miguel a pregar. Então, vamos assistir pregações, para ele aprender e ser e falar como a gente assiste ele falando. Vamos aprender a pregar de uma forma que convença o povo, né? Então, o Miguel é usado pela mãe e ele para de estudar e se dedica a pregar. E ele pregar para sustentar toda a família, porque toda a família parou de trabalhar, exceto a irmã, né? Mais velha, e todos são sustentados pelo Miguel. Por isso ele fica aí faz aí um voto, você tem coragem de dar R$ 1.000? Sobe aqui, vem dar R$ 1.000, outro dia 100, né? É um absurdo, Miguel, ele tem consciência hoje do que ele faz, claro que tem, ele tem 14 anos, ou 15, né? Não sabe, não sei direito se ele fez 14 agora ou fez 15, já que o aniversário dele foi agora no mês 4, né? É claro que ele sabe que o que ele faz é uma mentira, que é um engano, só que ele gosta disso. É um meio que ele gosta de estar. Ele gosta do que ele faz. Afinal, foi isso que ele aprendeu desde seus 2 anos de idade. Além de gostar do dinheiro, de gostar da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. E assim ele se tornou o falso profeta, que viaja com seu irmão e apresenta como um amigo. Lógico que as pessoas começaram a pedir laudos. Eu até, quando vi a história desse menino, vi exatamente o entrevistador perguntando a ele, cadê o laudo? Tem como provar, né, que você nasceu sem as cordas vocais, sem o tímpano? E, na verdade, não tem prova. Nessa época, ele dizia que o hospital onde ele nasceu tinha incendiado, ou então depois ele falava que, como ele mudava muito de cidade, o documento foi perdido, o que também não justifica. Por quê? Porque ele pode pedir, né, a segunda via desse documento
E isso é, né, fácil, é natural de se fazer. Mas aí a mãe Érica, com uma maldade absurda, cria uma outra história também. O picareta pastor Marcinho também queria uma fatia desse bolo, né, desse dinheiro, e convida os dois, né, a ficar na igreja dele. Fica aqui na minha igreja. E começa a empresariar o Miguel. E isso que esse pastor Marcinho fez tem um ano e pouquinho, tá? E o pastor Marcinho promete o quê, Miguel? Promete realizar o seu sonho, que é pregar nos Gideões missionários. Ele quer ir para a TV, gente, a todo custo. E esse era o sonho dele, o grande sonho dele é pregar nesses Gideões missionários, onde ele acredita que a farsa que há lá realmente é verdade, né? E ele quer participar desse evento, ele quer estar na TV. E o Marcinho, então, trabalha a agenda do Miguel e consegue levá-lo a lugares cada vez mais distantes e, lógico, o dinheiro cai como chuva. Pessoas fora da bolha, né, aquelas pessoas que não se convencem facilmente com qualquer história, acho que é o nosso caso aqui, começa a questionar o Miguel sobre as provas do seu milagre. Novamente. E aí a mãe, né, começa a se esquivar, já que a história lá não convenceu, né? Ela se esquiva, ele se esquiva. E aí a Érica, a mãe, inventa mais uma história para desviar a atenção do povo, é uma cortina de fumaça, como a gente fala. E aí ela conta que está com o câncer. E toda vez que se questiona este assunto, ela quase morre, né? Porque ela passa mal, minha mão tá suando, eu tô tendo tonteira, eu vou desmaiar. Ela dá aquela crise, né, de quase morrer para fugir do assunto. Um detalhe nessa história, não há laudo médico que comprove esse câncer, também não há tratamento, não há quimioterapia, não há radioterapia, não há nada. Segundo o que o nosso amigo do outro canal lá falou, eu até concordo com ele, que provavelmente quando tudo isso foi, isso, né, vai caindo no esquecimento, que vocês observem que ninguém mais nem pergunta a respeito de cadê os comprovantes, cadê, né, o documento que diz que você nasceu assim, o assado, isso já nem é mais perguntado, não é mais questionado. E como tudo é muito imediato, né, nas redes sociais, daqui a pouco também essa história do câncer desaparece, ninguém fala mais nada e vai caindo no esquecimento. E um dia, quando ela for perguntada, certamente o Miguel vai dizer: ah, ela foi curada, eu orei e ela curou, né? Então, vai esperando aí cair no esquecimento. Que mais? Érica bloqueou toda a família, tá? Só ela controla cada passo que o Miguel dá. Hoje, Miguel tem mais ou menos 30 convites diários para comparecer, né? Aqui e lá. E, infelizmente, Miguel não é um pregador, ele é um produto que a mãe vende, né? E como é que ela faz? Ela envia, quando as igrejas convidam,
ela envia uma ficha, né, via WhatsApp para a igreja e pede que preencha toda aquela ficha e só depois, dependendo de qual igreja, qual pastor, ela manda o valor do cachê, né? E depois disso ela seleciona em qual igreja que o Miguel vai pregar. Todos querem dinheiro e tudo se resume a isso. Aí você me pergunta, então Miguel é uma vítima disso tudo? E eu vou responder para você, ele é uma vítima, mas ele é cúmplice. Por quê? Porque ele está com 14, 15 anos e ele sabe o que está fazendo. E, pelo que eu vi aí no noticiário, que já virou até, né, passou até na TV, ele disse, usou uma frase que o próprio Cristo, Yeshua, usou para dizer que quando ele voltar será terrível. Será terrível. Ele vai voltar e será terrível. Só cai nisso quem é muito tolo, porque o nosso Pai, o Eterno, ele é puro amor. Então, o Miguel abandonou seu chamado verdadeiro para se tornar um produto lucrativo. E nas mãos da sua mãe, né? Nas mãos da mãe. É uma pessoa muito maliciosa, muito gananciosa. E nós lamentamos tudo isso, pois o Miguel poderia realmente ser uma benção, ele poderia ser um grande pregador, né? Mas a ganância, a maldade humana, né? Esses que atravessaram aí o caminho para fazer isso crescer, né? Pegaram uma carona nessa fama toda, pegaram o Miguel de uma forma terrível, a vaidade também, né? E é lógico, poderia ser um grande homem, poderia ser um grande pregador, mas acho que, como o nosso amigo lá falou, eu também penso a mesma coisa, que a mãe, por pura maldade, com o próprio sistema religioso, né, perversamente ela resolveu criar essa história, né, tipo assim, eu tenho filho, ele tem talento, e eu vou usar esse talento para enganar multidões e vou ganhar muito dinheiro com isso. Miguel se tornou um meme, uma piada, né? Envergonha o evangelho puro e simples do nosso Cristo, Yeshua. E isso é o que está acontecendo. Essa é a história por trás da criação Miguel Oliveira. Conselho Tutelar, que eu já falei no outro vídeo, o Conselho Tutelar e o Ministério Público acataram denúncia contra Miguel por ser explorado financeiramente pelos seus pais. Miguel não estuda e os pais dele não trabalham, são sustentados pelo Miguel. A única coisa que eles fazem é cuidar da agenda do filho. Eu quero que vocês tirem as conclusões de vocês. Isso aqui foi só um apanhado que eu peguei desses 2 canais que eu vou falar para vocês, vou dar os créditos. E segundo o que foi dito ali, esta é a verdade. Isto foi contado por pessoas próximas à família do Miguel, ao Miguel, se não da própria família do Miguel. E daí a história, vocês analisem. Eu já analisei, já tirei minhas conclusões e eu concordo plenamente com isso aqui. Foi uma criança que foi manipulada,
caiu nesse emaranhado, não soube sair, não soube lidar e cada dia está mais difícil ele voltar no tempo para refazer essa história. Ele tem dons, ele pode ser um pastor? Pode sim, não há impossíveis, né, para o Eterno, mas ele vai ter muito tempo para voltar no tempo e refazer esse tempo que ele perdeu, emaranhado nessas mentiras que a mãe dele criou para ele. Os créditos desse vídeo vai para Márcio Terramanto, canal dele, e do canal do Paulo, canal No Entanto. Se vocês querem ver tudo isso que eu falei aqui novamente, detalhe por detalhe, na íntegra, está lá no canal dos dois, tanto no do Márcio Terramanto, quanto no canal do Paulo No Entanto. Tá bom, pessoal? Eu precisava trazer isso aqui para vocês. Tem mais notícias já pipocando aqui na plataforma. Vou dar uma pincelada, mas eu trago amanhã nesse bate-canal para atualizar vocês. Eu também tenho duas dicas que eu deixei de dar para vocês no outro vídeo. Não é dica é uma dica para quem tomou. E outra dica de limpeza, gente, que eu descobri aí, peguei a dica de um canal aí, de um casal que eu gosto muito. E não é que funciona, mas eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Pode ser, pode sim, que a gente tem muito assunto, né? A minha gratidão a todos vocês. Desejo uma abençoada noite. Amanhã é sábado. É sábado 3, né? Um sábado abençoado, um fim de semana gostosinho, tá bom? Um grande beijo, se inscreva no canal, comenta, interage comigo, compartilha. Aqui embaixo vai ficar o meu e-mail, caso você tenha uma história para me contar, tá? Eu tô fazendo uma coleção aqui, vou selecionar. Eu quero saber a sua história, se é pra gente compartilhar aqui no canal, para edificar, para enfim, não importa, ou somente a sua vontade de contar a sua experiência nessa caminhada pela vida, tá bom? Meus queridos, fiquem todos com o Eterno, um grande beijo no seu coração, gratidão imensa, nos vemos amanhã nesse bate-canal. Se inscreva, curta, comenta, compartilha. Até. Shalom.